Queridos irmãos, queridas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Nesse momento, estamos indo para a nossa aula de número 38 do estudo do Evangelho de São João e damos glória ao nosso Deus por isso. Em continuidade ao capítulo 12, veremos hoje do versículo 20 ao versículo 50, onde Jesus anuncia a sua morte, ele resume seus ensinamentos. É uma história fantástica. Eu queria que você prestasse atenção. Bem, nós terminamos a aula passada narrando a entrada triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, o que é citado pelo Salmo 118, versículo 25 e 26, que vai dar cumprimento também à profecia de Zacarias, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Observa-se que nesse texto, que nós estamos diante de um contexto de contrastes, onde, por um lado, as autoridades judaicas queriam matar Jesus, e acontece, por outro lado, a reação de alguns gregos, gentios, que haviam subido para adorar naquela festa e queriam ver Jesus. Eles clamaram pela atenção de Jesus para uma reunião com Jesus, junto a Filipe. Então, pessoas querendo ver Jesus, querendo saber de Jesus. Esses gregos deveriam ser da região gentílica de Decápolis, ali na Galileia. E são vistos, então, como prosélitos, ou seja, homens que deixaram a sua religião para seguir a religião judaica. Esse fato é citado no versículo 20 e 22 do texto que vamos ver hoje. Bem, a esses gregos e também aos seus discípulos, Jesus faz uma revelação que eu diria surpreendente. Ele diz o seguinte: é chegado a hora. Se referindo que é chegado a hora onde ele seria entregue por libação dos nossos pecados. Entregue na cruz para uma morte substitutiva no nosso lugar. Por que eu digo que essa é uma revelação surpreendente? Porque Jesus havia feito outras declarações anteriores, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 do Evangelho de João, que a sua hora não havia chegado. E esse é o primeiro anúncio de uma série de mais 4 anúncios que ele vai fazer sobre a sua morte e glorificação. Às vezes nós nos perguntamos, por que morte e glorificação? Se ele vai enfrentar uma morte de cruz, que é uma sentença de humilhação, por que glorificação? Eu te respondo, sim, meu irmão, é glorificação. Porque ele é a oferta de Deus, ele é o sacrifício de Deus. Jesus, como Deus, se submete a uma humilhação de morte injusta, cruel, mas que o levaria a uma gloriosa ressurreição, pela sua plena consagração como o único mediador de Deus. E assim sendo, exaltado pelo seu Pai, pelo nosso Deus e Pai. Assim, a morte dele é uma morte de grande glorificação. Filipe e André vão falar com Jesus, levando os gregos, e Jesus diz: chegou a hora de ser revelada a natureza do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês, isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado à terra e não morrer, ele continuará a ser apenas grão. Mas se ele morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida, não terá vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida verdadeira, neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Uma informação preciosa. Ele está falando com uma parábola aí meio agrícola, mas ele está avisando que sua morte de cruz vai trazer a salvação para muitos. Tanto judeus quanto a pessoas de outras nações. E em continuação ele diz ainda
que aqueles que são somente envolvidos com seus negócios, com suas preocupações de vida terrena, encontrarão a ruína. Ao passo que aqueles que se desprendem dos seus interesses mundanos, se desprendem dos seus interesses dessa vida, não tendo apego à sua vida como em primeiro lugar, mas sim Jesus, esses encontrarão a vida eterna. Na verdade, irmãos, nós sabemos que só aqueles que participam do sacrifício de Cristo, aqueles que morrem com Ele e ressuscitam com Ele, e que se submetem a Ele, é que vão gozar dessa vida eterna a qual Jesus está se referindo. E esses serão honrados por Deus o Pai. Bem, um ponto de muita importância que nos requer atenção e eu diria até reverência, está no versículo 27. Jesus diz o seguinte, no versículo 26, ele vai dizer que o Pai honrará todo o que o servir. Em seguida ele diz, eu estou sentindo uma grande aflição. Jesus já sente a aflição do sacrifício de cruz, o peso de tudo que ele vai passar. E como Deus é onisciente, ele tem perfeito entendimento do sofrimento que lhe espera. Ele diz, o que eu vou dizer? Será que eu vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não. Eu não vou dizer isso. Pois foi para esse fim que eu vim. Pai, revela em mim a tua presença gloriosa. Então do céu, diz o texto, que se ouviu uma voz que dizia, eu já revelei e revelarei de novo. No momento em que se escuta essa voz, a multidão que ouviu, viu que era uma voz, mas não teve entendimento. Então falou que era um anjo, que era um trovão. Sabiam que uma voz falou com Jesus de uma forma sobrenatural, mas não conseguiram distinguir o que essa voz falava, mostrando a divindade, a estreita relação, a estreita intimidade de Jesus com Deus, nosso Pai. É um texto maravilhoso. E Jesus, em seguida, quando vê a população que estava assim, antônata, a população ficou meio perturbada, ele disse assim, olha, essa voz não foi nem tanto por mim, foi por vocês, como quem diz, para que vocês creiam e saibam que eu faço tudo o que o Pai manda e que o Pai está comigo em todas as minhas atividades terrenas. Que maravilha. Queridos, eu queria que nós, que cremos no Senhor Jesus, que assumimos um compromisso com Ele, que fomos revestidos de luz, que fomos revestidos de Cristo, que recebemos o Espírito Santo, que fomos exaltados com a sua morte e ressurreição, e por essa morte nós recebemos vida eterna, que nós não esquecêssemos desse versículo 27, onde Jesus mostra que está vivendo uma grande agonia por nossa causa. Agora eu estou sentindo uma grande aflição. Aflição por minha causa, aflição por sua causa. E assim é importante que nunca esqueçamos disso. O Senhor Jesus está sentindo uma angústia na alma. Ele sofre porque ele sabe do terror, das injustiças, da humilhação, da dilaceração que vai passar nos seus corpos, do sofrimento. E sabe quem encarnou para passar por essa hora. Ele está levando sobre si a ira de Deus. E essa passagem é o clímax. Essa passagem, esse ponto é o clímax do seu ministério terreno. A sua livre entrega para o resgate e a reconciliação de muito, onde eu e você somos um. Beneficiado pela morte de Cristo, por essa graça
maravilhosa. E é na cruz que Jesus vai decretar a derrota de Satanás e a morte da morte. E a sua morte e ressurreição, um evento inseparável, mudará toda a história da humanidade. E isso nos traz alegria. E essa ressurreição de Jesus traz a glorificação de Deus o Pai. A cruz, com todo o seu horror, é sim o ápice do amor de Deus por cada um de nós. O Senhor Jesus sofre, é verdade. Sofre por nós por quê? Porque ele é 100% homem, é 100% Deus, mas é 100% homem, e sofreu pela indignação daquele povo que o acusa sem nenhuma prova, sem nenhuma contestação, acusações fraudulentas. E no meio disso tudo, ele escuta a voz: eu já te glorifiquei. E essa voz dita por Deus é por causa daquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus, que ainda tinham alguma dúvida sobre a sua divindade, que tinham alguma dúvida que ele procedia de Deus, alguém que poderia ter alguma dúvida que ele era o Messias. Isso era para ser difundido e acabar com essa conversa. Mas não, continuam descrentes. Bem, Deus já havia falado em Mateus 3,17 durante o batismo de Jesus. Falou também no Monte da Transfiguração, registrado em Mateus 17,5. Ele diz a mesma palavra que ele disse no batismo, no Monte da Transfiguração. E nessa passagem, mais uma vez, Deus fala em voz audível, para que todos percebam algo sobrenatural e da estreita intimidade indivisível do Pai com o Filho. E mesmo assim, pasmem vocês, muitos não estavam crendo na palavra de Jesus Cristo. Essa voz de Deus, ela vem referendar a obra, o ministério e todos os ensinamentos de Jesus. Essa voz dá o aval a tudo que ele diz sobre a sua origem, sobre sua unidade com o Pai, sendo para nós, a verdade, essa é um grande ensinamento. Vale aqui ressaltar, e eu lembrei agora, que um evento semelhante a esse ocorreu na conversão de Paulo, lembra? Quando ele ia para Damasco e Jesus fala com ele, está registrado em Atos capítulo 9, versículo 7. Outro ponto desse texto, queridos, que merece destaque é o versículo 31 e 32, onde Jesus diz o seguinte: chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nesse mundo, ou seja, o inimigo de Deus, será expulso a partir da minha morte. Versículo 22 ele diz: e quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele está dizendo o seguinte: assim que eu for preso naquela cruz e ressuscitado dos mortos, eu atrairei todas as pessoas para mim. Ou seja, Jesus, quando foi preso na cruz, ele foi abandonado por todos, até por Deus. Nessa morte, ele livra do pecado todo aquele que vier crer no seu nome. Ele livra definitivamente da morte e das trevas todo aquele que vier crer no seu nome. E ele concretiza, segundo o versículo 32, uma maravilhosa promessa que é o cerne de todo o Novo Testamento, quando ele diz que atrairei todas as pessoas para mim. Uma possibilidade real da reconciliação do mundo
com Deus. Porque Deus ama o mundo e entrega seu Filho. Bem, uma observação. Quando ele diz que atrai todas as pessoas para ele está se referindo às classes de pessoas indistintamente. Quer dizer, os escolhidos de todas as raças e nações. É importante saber que Jesus não está dizendo que todas as pessoas, sem exceção, vão ser atraídas para ele. Até porque a salvação que Jesus traz não é uma salvação universal. Ele está dizendo que são representantes de povos, raças, línguas e nações que, vendo a pregação do Evangelho, acreditando em Jesus, crendo nele como seu Salvador, serão atraídas para Jesus e terão vida eterna com Jesus. Bem, nesse momento, a multidão interpela Jesus e diz o seguinte: olha, leis, ou seja, as Escrituras, dizem que o Messias vai viver para sempre. Como é que você está dizendo que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Na verdade, eles bem sabiam que a expressão Filho do Homem se referia a ele mesmo. É ele se referindo a ele mesmo. E esse é um título referente ao Messias, o Filho do Homem. Mas com base nas Escrituras, de fato, precisamente no Salmo 89, versículo 36 e 37, de fato fala que o Messias não iria morrer. E eles estão questionando Jesus sobre isso. Mas só que eles estão confusos. Bem, na verdade, eles estão confusos porque não entendiam da morte e ressurreição. Até porque os saduceus não acreditavam em ressurreição. E o que Jesus está falando é isso, que vai morrer, mas ressuscita. E no versículo 35, Jesus continuando diz assim: a luz estará com vocês ainda um pouco. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Enquanto vocês têm luz, creiam na luz, para que possam viver sob a luz. E Jesus conclui dizendo: quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que vocês possam viver na luz. Essa revelação Jesus faz lá em João capítulo 8, versículo 12, onde ele diz: eu sou a luz do mundo. Na verdade, Jesus é a luz do mundo desde a criação. Ele é a luz, ele é o primeiro ato criativo de Deus, que chega barrando todas as trevas. Jesus está dizendo que o dia dos seus oposicionistas, aqueles que militavam com a treva, esse dia estava para acabar. E a vida que estava nele era a própria luz do mundo, a qual vai impedir que as trevas continuem prevalecendo após a sua ida para a cruz, sobre todo aquele que crê no seu nome. É simples de entender isso. E assim ele se revela como a luz do mundo, que dissipa a treva, como aquele que tira pessoas da treva. Ele é a luz que tira pessoas do reino de Satanás para a sua própria luz, para que tenham uma vida eterna com Deus o Pai. Bem, acontece que até hoje a maioria do mundo prefere as trevas e não sabe para onde vai, como diz o versículo 35. Bem, do versículo 37 ao versículo 43, ele vai explicar a incoerência, a falta de sabedoria dos judeus. E Jesus vai explicar isso e o texto está bem literal. Bem, por que eles não criam em Jesus? O versículo 38 vai dizer, a partir de um texto de Isaías, ele vai dizer: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles,
Deus fechou a mente deles para que não vejam, para que não entendam e não se voltem para Jesus e sejam curados por eles. Isso aqui é um texto da profecia de Isaías. Agora, por que Deus tirou o entendimento, tirou a capacidade de crer em Jesus? Porque foram pessoas que escarneceram. Foram pessoas que não creram mesmo tendo as Sagradas Escrituras. Foram pessoas que tramaram de forma sórdida quanto à vida do nosso Senhor Jesus. Eles viram a revelação, sinais, milagres, ensinos, provas incontestáveis e não creram. E até hoje Deus cega os olhos, o entendimento daqueles que relutam a não crer em Jesus. Isso está lá em João 3,36, leia lá. Quem não crê continua sob a ira de Deus. No versículo 42, ele explica que muitos judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente, porque tinham medo dos fariseus expulsassem ele da sinagoga. Isso nos faz entender que eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Ficou mais querendo ficar amiguinhos de fariseu do que assumir Jesus como seu Salvador. E daí que Jesus traz esse juízo severo sobre eles. Cega os olhos e tira o entendimento. Bem, Isaías, ele é o profeta mais messiânico que nós temos entendimento. E eu quero te dar uma informação. Os estudiosos concordam que o ministério público terreno de Jesus é visto como um cumprimento do ministério de Isaías, das profecias de Isaías, de tudo que Isaías profetizou. Isso é muito maravilhoso, né? A consistência da Bíblia. Bem, mas eu quero só te alertar que crer em Jesus não é uma ação nossa. Você só crê em Jesus quando você é levado a crer por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Bem, João revela no versículo 41 que a visão que Isaías teve de Jesus, Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2, aquela visão, aquela teofania é de Jesus. Ele teve a visão de Jesus. Assim, a gente vê mais uma revelação fantástica desse texto, onde mostra que no Antigo Testamento Jesus já atuava, ajudando aos profetas a terem visão do que iria acontecer na frente sobre ele mesmo. Bem, a gente vê que após isso, alguns judeus creram no Senhor Jesus. Mas João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Está dito por João. Vamos lembrar Mateus capítulo 10, versículo 32, onde Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Assim, essa atitude de dizer que crê, mas fica com medo de ser expulso da sinagoga, não agrada a Jesus. Medo de perder status, medo de perder posição, querendo ficar bem na fita, não agrada a Jesus. E até hoje a gente tem isso. Pessoas na igreja que dizem que assumiram Jesus, se batizaram, mas não provam que assumiram Jesus, porque não se envolvem com a obra de Jesus. Não mostram. Para você mostrar que você crê em Jesus, você tem que ter atitude práticas. Você tem que ter obras. E obras de qualidade. Ele fala que as suas obras sejam boas. E Jesus quer ser glorificado por aqueles que creem no seu nome e proclamam a salvação no seu nome. Essa é a finalidade da igreja. Versículo 46, a gente vê Jesus dizendo
que os homens amaram mais a glória dos homens, amaram mais seus líderes religiosos do que a glória de Deus. Versículo 43 diz isso. Ou seja, todos aqueles que botam a ocupação do mundo em primeiro lugar, está mostrando que tem mais consideração pelas suas coisas, pelos seus problemas, do que consideração por Deus, igual fizeram esses judeus. No versículo 44, diz o texto que Jesus falou bem alto: quem crê em mim, não crê somente em mim, mas também naquele que me enviou. E quem me vê com os olhos da fé, né, vê também aquele que me enviou. E continuando, ele diz: eu vim ao mundo como luz, para quem crê em mim não fique na escuridão. Quem crê em mim não viverá nas trevas, é o que ele está dizendo. Quem crê em mim está livre do poder do pecado. Quem crê em mim está livre da tirania de Satanás sobre sua vida. E ele está dizendo, ó, quem crê em mim, vê a minha obra e não praticar, eu não julgo. Porque nessa minha vinda, eu vim para salvar. Mas na segunda vinda, ele virá para julgar. Nesse primeiro momento, ele vem para pregar o evangelho da salvação. Mas na segunda vinda, ele virá para julgar a todos aqueles pelas suas obras, pelo seu envolvimento com a obra de Jesus Cristo. Aí será uma hora, como ele já disse, que vai ser separado o joio do trigo. Os que creram, que se envolveram, irão para uma vida eterna. E os que não creram, irão para a perdição eterna. E Jesus está dizendo assim, olha, os sinais que eu tenho feito, os ensinos que eu tenho dado, os milagres que eu tenho feito, e quem não crê, está cavando a sua própria sina. Na verdade, o que o texto está dizendo é isso. E Jesus diz, continuando, acreditem, eu não tenho falado no meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é que me ordena tudo o que eu tenho falado. Ele é que me ordena o que eu devo falar, mostrando uma relação de intimidade dele com o Pai. E no versículo 50 ele diz, eu sei que o seu mandamento dá vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Que maravilha! O que Jesus está dizendo é que as palavras de vida eterna não vão ser encontradas em outras pessoas, em outro santo, em outra santa, em outro mediador que se queira inventar. Somente a sua doutrina, somente as suas declarações, somente o que está registrado nas Escrituras são palavras divinas, são palavras de vida eterna. Que maravilha! Que texto cheio de revelação, que texto que vem cumprindo profecias, um texto consistente. Eu te peço que estude com mais cuidado, até porque numa aula a gente não pode dar todos os detalhes, por um efeito didático, para não ficar tão longo. Mas essas palavras que Jesus registrou aqui, mostra que nós somos alcançados por uma misericórdia que vem do alto, uma misericórdia sobrenatural, e deve te dar convicção, meu irmão, de que você é amado, de que Deus o Pai pensa em cada um de nós e pensou em você quando entregou o Filho dele para te livrar. Te tirou da tirania de Satanás para uma vida gloriosa com Deus. Pense nisso. Aproveite essa aula, faça uma reflexão de como anda a sua vida com Jesus, como anda a sua vida com Deus. Vocês viram que os fariseus criam, mas não queriam assumir com medo de ser expulso da sinagoga. De que é que você tem medo? Tem pessoas que trabalham e no seu trabalho ninguém nem sabe que ele é crente. Entender que me tem como seu Salvador diante dos homens, eu defendo essa pessoa diante do meu Pai na segunda vinda.
Então preste bem atenção em tudo que Jesus fez por você, como está narrado aqui. O temor, o receio, a angústia que ele sentiu no coração de estar indo para a cruz por você. E o que você tem feito por isso? A palavra de Deus diz num versículo que eu não lembro agora, eu te peço perdão por isso, que o céu é ganho por esforço. E os que se esforçam são os que alcançarão a vida eterna. Que esforço você tem feito? Que tempo você tem dedicado a Jesus? Que envolvimento você tem tido na obra de Jesus? Você pode até estar pensando, não, pastor Tinoco, eu tenho ministério, mas eu te peço que esse ministério, seja qualquer que for, ele envolva o teu comprometimento de dar conhecimento onde quer que você esteja, de que você é um discípulo de Jesus, um comprometimento com a continuidade da obra dele que ele confiou a cada um de nós, proclamando a salvação, proclamando essa bela história de que ele foi morto e te colocou sobre a luz dele, para que você saia das trevas e tenha vida de qualidade e vida em abundância, porque é uma vida eterna com ele. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que a partir dessa aula você leia, melhore, porque muitas vezes eu não tenho tempo e aqui dando a aula o raciocínio corre em tantos textos, em tantas ideias e às vezes eu não consigo concatenar todas as ideias. Mas te peço que melhore essas aulas e passe essas informações para alguém. A partir desse estudo, que já está sintetizado, ganhe alguém para Cristo. Não seja só simpatizante. Seja um defensor da obra de Jesus, que morreu pelo meu, mas pelos seus pecados. Que o Senhor te abençoe. Amém.